E aí, pessoal dos sétimos anos A e B da Escola Sindical Antônio Inácio, tudo bem com vocês? Gostaria de começar essa aula 2 com o seguinte aviso. Eu senti muita falta, novamente, de muitos alunos que ainda não me entregaram as atividades, tá bom? Então é preciso que vocês façam realmente essas atividades para a coisa funcionar, para a coisa evoluir e que nós tenhamos um bom aproveitamento dessas aulas, né? Quem está participando, eu imagino que está tendo um aproveitamento legal e as coisas vão ficar cada vez mais evoluídas, então é interessante que vocês participem. Essa aula 2 do dia 1º de junho de 2020 consiste em nós estudarmos o verbo modal can, tá bom? Vocês vão ver um vídeo aqui na descrição desse vídeo que eu estou falando, de uma aula bem dinâmica, de uma aula que contempla muito bem essa questão do verbo modal can. O que consiste esse verbo modal can? Consiste na palavra poder, tá bom? Quando você usa o verbo can, você está querendo dar uma ideia de habilidade naquela sua frase. Assim como nós temos também o verbo poder, que dá a ideia de habilidade, expressa a ideia também de permissão, vai depender do contexto, na língua portuguesa. O can, na língua inglesa, ele tem algumas ideias. Tem a ideia de poder, quando você possui a habilidade de desempenhar alguma ação. Tem a ideia também de pedir permissão, certo? E tem a ideia também de expressar o que você pode fazer dependendo de um determinado contexto. Por exemplo, como é que eu digo eu posso falar inglês em inglês? I can speak English. Como é que eu digo eu posso nadar em inglês? I can swim. E por aí vai. Nesse vídeo vocês vão ver que tem as três formas. A forma afirmativa, negativa e interrogativa do verbo can. Tá bom? Também vamos utilizar, pessoal, nessa atividade, o nosso livro. Tá bom? Nós vamos utilizar o nosso livro lá na página 17, que é onde nós somos introduzidos ao verbo can. Eu vou fazer um vídeo também mostrando a vocês o que vocês devem prestar atenção, o que vocês devem estudar lá nessa página 17. Tá bom? Beleza? Pessoal, então como eu falei, vocês vão lá na página de número 17, tá bom? Page 17, e vão lá no tópico do verbo modal can, tá bom? Vocês vão ler tudo bem direitinho, bonitinho, tem as frases aqui, tem uma explicação. Ele diz que na língua falada quase sempre se usa a contração can't. Essa parte aqui trata-se da forma negativa do can, tá bom? Então, ao passo que can dá a ideia de poder, de possibilidade, de permissão afirmativas, o can't dá a ideia de negatividade. Então, dá a ideia de que você não pode desempenhar determinada habilidade, tá bom? Temos dois exemplos aqui, ó, como vocês podem ver. Esse primeiro exemplo diz assim: You are learning that you really cannot have your own way all the time. O que é que ele quer dizer aqui? Você está aprendendo que você não pode realmente fazer as coisas da sua maneira toda hora. A gente já deu uma olhadinha nessa página, né, nessa frase nas primeiras aulas. E também ele elenca aqui uma segunda frase. Essa frase aqui diz: This can be challenging and even frustrating. Isso pode ser desafiador e até mesmo frustrante. Which can make you irritable and a bit hard to live with at times. Ele está dizendo aqui, ó, que pode te tornar, né, que pode fazer com que você fique irritado ou irritável e que torne as coisas um pouco difíceis para você conviver, para se conviver com você às vezes. Então é isso. Can é afirmativa, significa poder, e cannot significa não poder, tá bom? Ou não pode. Vocês vão dar uma olhada aqui, ó, que nós temos 4 expressões nesse quadrinho aqui. Tá bom? Nós temos o cannot, habilidade ou capacidade, permissão ou possibilidade, que são as ideias que o can tem. Então aqui ele vai explicar que o can é um modal verb, ou verbo modal, isto é,
um tipo de verbo auxiliar usado para expressar ideias como possibilidade, probabilidade, obrigatoriedade, entre outras. O modal verb can, em particular, expressa. Olha só essa frase aqui, ó. This can be challenging, que dá a ideia de possibilidade. Isto pode ser desafiador. Então está dando a ideia de possibilidade com can. Segundo exemplo. My sister can play football. Está dizendo que minha irmã pode jogar futebol. Dá a ideia de quê? De habilidade ou capacidade. Expressa a ideia de que a irmã dessa pessoa tem a habilidade de jogar futebol. E o terceiro exemplo aqui dá a seguinte ideia. Can I taste your ice cream? Está perguntando, na verdade, né, a forma interrogativa do can, se eu posso provar o seu sorvete. Está o quê? Dando a ideia de permissão. Assim como outros modal verbs, can tem a mesma forma para todas as pessoas gramaticais. Por exemplo, na forma afirmativa. Esse exemplo, I can't speak English, que inclusive é o exemplo que eu dou lá no vídeo. Está dando a tradução de que eu posso falar inglês. Ele está dando uma ideia de que tem a habilidade de falar inglês. Note que o can é invariável. Nunca vai mudar. O que vai mudar aqui é o verbo principal, que nesse caso é o verbo falar. Ele está sendo utilizado sem o to, né? Ele está no infinitivo, porém, sem o to. Eu também já falei sobre isso nas aulas. Negative form, aqui, a forma negativa. They, tanto eu posso utilizar cannot quanto can't. Dá no mesmo. Um é a forma completa e o outro é a forma contraída do verbo can. Tá bom? They can't speak English significa eles ou elas não podem falar inglês. Seja por habilidade, muito provavelmente, ou pela possibilidade de algum momento. Na forma interrogativa, o que é que a gente vai fazer? Vocês devem ter visto aí no vídeo. Vocês vão ver no vídeo também. Can you speak English? Está perguntando se você ou se vocês podem falar inglês. Tá bom? Então, tá perguntando aí se a pessoa, segunda pessoa do singular ou do plural, tem a habilidade de falar inglês. Tá bom? Nós temos aqui um exercício, mas fica para um segundo momento, tá bom? Próxima aula a gente vê as questões aí dos exercícios.